Pétalas que Caem. Este é um novo lançamento da Netflix, é um filme japonês e se você nunca assistiu um filme japonês, pode começar com esse. Mas se você já é fã de carteirinha, já é um dorameiro, uma dorameira, pode colocar no topo da sua listinha porque você não vai se arrepender. Foi um lançamento mundial, portanto tem tanto aqui na Ásia quanto no Ocidente, dublado e legendado em português, e eu assisti a versão dublada e também vi o legendado para escutar o Nihongo deles, o idioma certinho, você acaba aprendendo bastante e eu gostei muito, e este vídeo vai ser a minha análise e a minha crítica do filme Com as Pétalas que Caem. Nesse caso, você topa sair comigo? Olá, meu nome é Sally, sejam muito bem-vindos ao meu canal Primeira Impressão, e aqui é onde eu faço críticas, dou dicas de filmes e seriados, sempre com aquele toque asiático. Já fiz vídeo aqui sem spoiler, dando como dica, já para vocês irem assistir, porque aqui eu faço vídeos com exclusividade, então ainda tá para chegar, eu já dou a dica para vocês, para que quando chegar eu já possa fazer essa crítica aqui, um spoiler para vocês. Então se você não quer saber nada, vai lá no meu vídeo, que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, assiste sem spoiler, só para ficar por dentro do que se trata o filme. Depois que você assistir, você volta aqui e aí a gente vai conversar sobre esse filme que é lindíssimo. Se você não se importa com spoiler, então continua aqui comigo. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, ativa o sino, curta esse vídeo e deixa o seu comentário, porque eu também quero saber a sua primeira impressão sobre esse belíssimo filme, Como as Pétalas que Caem. Daqui pra diante eu vou falar tudo com spoiler e já vou direto ao assunto. Foi o dia assim que a TV japonesa ficou passando a tarde inteira sobre o ator, sobre o que é o filme, sobre os bastidores. Até dei uma filmada aí um pouquinho, vocês conferem. O Japão tava com muita expectativa com relação a esse filme. Agora vai começar a florada das sakuras. Aqui na minha região ainda não começou a florescer as cerejeiras, mas daqui pra diante vai começar. O tempo começou a esquentar e este filme ele é todo rosa, igual o meu cenário aqui. É tudo lindo, né? É bem sobre essa fase que nós estamos passando aqui no Japão, aqui na Ásia, que tem toda uma simbologia muito forte. E por isso é um filme muito aguardado, não só por causa do tema, mas também pelos atores que estão ali envolvidos. São muito populares aqui no Japão. O filme começa com a história de Haruta Sakura, que é interpretado por Nakashima Kento, e Misaki Ariake, que é interpretada por Matsumoto Honoka. E, gente, o filme é J-drama raiz. J-drama para ser sofrido, J-drama para chorar. E eu assisti primeiro dublado e hoje eu assisti legendado, olhando a parte técnica. Sou roteirista, diretora, sou entusiasta no cinema. Eu gosto de realizar os filmes dessa forma também. E a crítica de hoje vai ser não só numa visão de telespectadora, mas também uma visão de crítica de cinema. Mesmo assistindo legendado, parte mais técnica, gente, é de chorar e é de chorar de arder. É um choro ardido, sabe? É triste, é um J-drama. Vai terminar agridoce, vai ter todos os elementos que um J-drama tem. Feito com uma leveza, foi feito com uma delicadeza, foi interpretado de uma forma tão bonita que você termina esse J-drama e ele não é pesado. Você não se sente mal, não se sente pesado, se sente triste, porque tem umas que carregam uma carga negativa, um peso de tristeza, mas esse, apesar de triste, ele traz uma mensagem tão positiva que eu creio que é uma homenagem a essa fase que o Japão passa, que é a floração da Sakura, que eles quiseram imprimir um filme toda essa sensação e toda a cultura que a floração das cerejeiras, a florada das cerejeiras e o significado grande que ela tem aqui no Japão, imprimiram tudo dentro de um filme delicado, um filme bonito, muito bem feito e com uma mensagem de vida. Sempre vai ter assim aquele paralelo ligado, digamos, a algum tema. O Haruto, ele é um fotógrafo e a Misaki, ela é uma cabeleireira. Então vai ficar o tema das sakuras e das floradas da cerejeira, vai ficar muito ligado na questão dele, da fotografia, das câmeras, de todo o simbolismo que tem a fotografia, que a fotografia no Japão é muito forte,
Tanto que o meu marido é fotógrafo aqui no Japão, fotógrafo de esportes e de estúdio. Pra mim, ele é o melhor fotógrafo do Japão. Portanto, de tanto viver ali com ele, sei quando uma fotografia é profissional ou não, eu sei quando a pessoa é uma apertadora de botão ou não. E por mais que tenham pessoas que ganham dinheirinho com isso, muitas vezes ela não é um fotógrafo profissional, porque profissional sabe olhar uma foto e sabe ver se ela é profissional ou não. E as fotos que mostra ali do Haruto, do trabalho dele, realmente são fotos profissionais. Parece até ser simples, assim, parece ser fotografia de iniciante, mas ele tem toda uma diagramação, ele tem todo um simbolismo que foi feito realmente por fotógrafos profissionais e foi feito com toda uma linha de fotografia profissional. Eu e meu sobrinho fizemos parte da equipe ali do meu marido para montar estúdio e desmontar. É trabalhoso, é estressante. E o meu marido, que tem estúdio itinerante, sabe o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso, o quanto a gente aprende ajudando e estando junto, e é por isso que eu tenho essa visão quando uma fotografia é profissional ou não, e eu sei de todo esse universo da fotografia, foi muito bem expressado ali nesse filme. Patrocinado de início ao fim, a marca da Nikon, e mostra já a primeira câmera dele, que é uma Nikon F4, tem estabilizador, que o Haruto ganhou do pai dele, e foi ali que ele começou com aquela paixão com a fotografia. O Haruto quanto a Misaki, eles são muito pobres, eles moram em Tóquio, mas eles têm um nível de vida muito pobre. Ele mora numa kitnet, ela tem 25 anos, ela ainda mora com o irmão, eles ainda estão lutando para sobreviver. Por mais que ser pobre, você consegue ter uma vida digna, mas você vê que eles nem carro não têm, passam ali por certas limitações, mas eles estando em Tóquio, estando principalmente no Japão, eles podem alcançar os seus sonhos se eles trabalharem duro. É isso que a Misaki faz, ela trabalha duro porque ela quer ser uma cabeleireira, ela quer ter o salão dela. Já o Haruto tá numa fase assim que, como ele é muito introvertido e ele vai para esse ramo da fotografia, o ramo da fotografia é barra pesada mesmo, sendo a fotografia clandestina quanto a profissional, e a profissional é muito mais difícil ainda, ele não aguentou a barra de trabalhar lá, até acho que por ele ser muito jovem, ser muito introvertido. No início já tem aquela frase: câmeras fotográficas são ferramentas mágicas que capturam os momentos e os guardam para sempre. O filme começa com o Haruto fotografando em Tóquio, tanto o início quanto o final, porque tem cenas pós-créditos, hein, gente? Marca aí, se você não assistiu essas cenas pós-créditos, volta lá assistir tudo de novo. Quer dizer, vai ali nas cenas pós-créditos, na parte do finalzinho dos créditos, e vai até o finzinho, até o fim da música. Tem uma cena pós-crédito que tem um link com essa primeira cena do filme. Então, essa primeira cena você tem que gravar bem. O Haruto no final ele não conseguiu entender, é o que a vida às vezes não fala pra gente como é, né? Mas no filme a gente consegue linkar as coisas. Mais pra frente eu falo pra vocês o significado do final. O Haruto tá em Tóquio fotografando a florada das sakuras maravilhosa em a torre de Tóquio. No fundo, tem a narração dele, vai pra cabeleireiro e ele é o primeiro cliente da Misaki. Aquela conversa vai, conversa vem, passando o tempo, chega um dia lá que ele, uma coragem, chama ela pra sair, mas ele se mexe, corta a orelha dele, faz todo aquele drama, aquele sangue típico de J-drama. A partir dali é onde eles começam a se conectar, porque eles têm que conversar, porque ela fica muito envergonhada, e é ali que a história deles começa. A partir dali ele tem o lóbulo da orelha dele cortada, a vida dele vai ser marcada por ela. Eu até achei engraçado, porque eu também já fiz isso com meu marido, também já cortei o lóbulo da orelha dele, sem querer, claro. Não ficou cicatriz, não foi tão profunda assim, né? E o meu marido é fotógrafo, graças a Deus eu tenho bastante saúde. Pelo contrário do que aconteceu com a atriz, né? Eu tenho bastante juventude, graças a Deus. Pode não parecer, mas é porque vocês não sabem a minha idade. E o filme tem todos os clichês de um filme japonês. Eu sempre falo aqui, clichê não é ruim, desde que ele seja bem feito. E os filmes coreanos, os filmes japoneses, chineses, os filmes asiáticos sempre tem um método, sempre tem uma fórmula. As pessoas aqui esperam por isso. Então você vai ver cenas de as florindo, de flores,
de metrô. Inclusive o trem que eles pegam é chamado Sakura, significa flores de cerejeira, né, japonês. É a parte que andar nas costas, no caso foi o irmão da Misaki que coloca ela nas costas, que ela já está doente. Também tem a neve. No J-drama sempre tem esses elementos. Tem vários cortes de câmera muito bons, inclusive encaixando com diálogos e transição de cenas modernos e muito bons, eu gostei. Planos de câmera lindos, as paisagens, a introdução para os diálogos, um pouco assim daquela pegada de anime, de mangá, certos filmes que realmente eles têm uma mão pesada, parece que você está assistindo uma live action, não é? É um filme realmente muito bem feito e tem toque, planos de câmera que parecem com anime, mas não pesaram a mão, então fica muito agradável a gente assistir. Não fica uma coisa caricata, o filme flui. São 2 horas de filme, eu não senti nem quando eu assisti dublado e nem quando eu assisti legendado. E sobre a dublagem do filme, achei muito boa, muito agradável os dubladores que eles escolheram para os protagonistas. Mas eu achei que eles acrescentaram uma camada nos personagens dos dois, camada de romantismo e de suavidade. Na essência, eu pensei assim, poxa, mas parece que tem alguma coisa errada, parece que eles não são tão suaves assim. Quando eu fui assistindo o legendado, os sons que não significam nada, mas significam tudo dentro da linguagem japonesa. Inclusive, se você gosta, está estudando o japonês, o Nihongo, este filme vai te ajudar muito, então assista. E o Nihongo atual, muito interessante, muito bonito, tanto a linguagem deles, quanto a música no final, que também é muito linda. O tema do filme, a trilha sonora é muito boa, ajuda a contar o filme, ela dá o tom do filme. Começa muito leve e alegre, depois muda, vai mudando, conforme o filme. Então você é levado pela trilha sonora. Misaki tem um irmão, o irmão está noivo. Eu gostei muito do ator. Interpreta, claro, um japonês tradicional, mas ele tem uma interpretação até com uma pegada ocidental. E eu achei ali que ele tem um peso que se equivale até aos protagonistas, porque ele acaba cuidando da irmã, ele aparece bastante e ele muita importância dentro da trama, porque não é só um romance entre os dois protagonistas, mas também tem a conexão familiar, visto que os dois irmãos, eles perderam os pais cedo, então ele sempre foi um irmão super protetor, super pegador no pé dela, que é a caçula, e ali tem toda uma trama familiar, ajustes familiares. A gente vai vendo ali a transformação deles no decorrer do filme. Uma grande frustração que dá é que, apesar dele ser um fotógrafo, fio condutor ser a questão da câmera fotográfica e da fotografia, ele não tira a foto dela. E quando ela vai tirar a foto dele, ela tira daquele jeito amador, né? Ela não sabe focar a câmera, ela tira fotos péssimas. E a única foto que ela tem dele é super borrada. E ela não se deixa tirar foto. Então não tem nenhuma lembrança de foto dos dois juntos e de nenhuma foto que ele tirou dela. Isso é frustrante, mas eu sei que essa frustração faz parte da mensagem que o filme quer passar, que é a questão de você não faça como eles, não perca seu tempo. Tire fotos, cultive suas lembranças, isto é importantíssimo na nossa vida. Ela tá começando a ficar doente, ela começa a perceber que ela tá tendo muitos cabelos brancos do nada, ela começa a ter febre, começa a ter dores. No dia que ela tá doente, ele resolve ir atrás dela, mas o irmão não deixa ela entrar no quarto dela e ele nunca entra no quarto dela até o final. Ela tá com uma máscara horrível, gente. Nunca vi uma máscara feia daquela aqui no Japão. E com certeza as filmagens ocorreram na pandemia ali no pico, porque tem muitas imagens deles ali namorando, indo ver o Hanabi, que são os fogos de artifício que tem no verão, depois que passa a primavera. E o Japão está muito deserto, Tóquio deserta. Eles tiveram uma oportunidade ali de filmar mais os dois sozinhos. Uma oportunidade ótima. Por mais que aqui não teve lockdown, não teve pânico que o resto do mundo teve com relação a isso, mas teve suas prevenções. Então tinha bem menos pessoas nas ruas, eles conseguiram aproveitar bem essa fase. Eu acho que nós estamos pro 3º ano sem ter fogos, sem ter festa dos Hanabis, que eram milhares de pessoas. Por todas as cidades tem os fogos de artifício. E aí não tinha como filmar. Eles fizeram a jogada de mestre lá, que foi fazer uma chuva intensa, e aí eles fizeram o Hanabi particular deles, que isso também acontece aqui. Comprar os foguinhos, as luzinhas lá, que é e eles ficam brincando na praia com as crianças. Ali eles têm o primeiro beijo, é onde ele pede ela em casamento. Eles têm todo momento naquela escadaria. É muito lindo.
tudo assim combinando. Não sei se vocês perceberam, mas eles estão tomando um sorvete que combina com o kimono dela, amarelo com cinza. Não é uma cor que é tão usável assim, mas ficou bem destacada. Aquele sorvete cinza também. Lembrei que fui pro restaurante com o pessoal da minha clínica e nós tomamos um sorvete cinza, é um sorvete de coco. A estampa no yukata dela, no kimono de verão que ela está usando, são floquinhos de neve. E já vai linkar pro final. Eu fico vendo todos esses detalhes, não sei se vocês são assim também. E Misaki ficaram 3 meses juntos, 3 meses de namoro. Eles se encontraram pela primeira vez no salão, isso foi no verão, e ele só teve coragem de chamar ela para sair, incidente de cortar o lóbulo da orelha dele, só na primavera do outro ano. Então veja quanto tempo que passou para ele tomar coragem. Nisso foi onde ele foi desistindo da fotografia, ou fazendo pato que significa fazendo bicos, trabalhando uma coisa aqui, outra ali, que não tinha nada a ver com o sonho dele. E é onde eles se encontram e ela, do jeito dela, encoraja ele mente pra ela, dizendo que ele era fotógrafo, sendo que ele ainda não era. É uma coisa que realmente a japonesa não gosta. Se vocês assistiram Casamento às Cegas, Japão, lá tem um caso assim, bem parecido, que o rapaz mente pra moça e a moça não gosta e já corta tudo. Então dá pra entender bem como é a cultura, como pensa a cabeça de uma japonesa. Em meio ao namoro, ela tá começando a ver cabelos brancos, ela começa a passar mal. Como ela é cabeleireira, ela consegue disfarçar. Como ela tem muita vitalidade, tenta passar por cima daquilo dali até que ela acha que tem alguma coisa realmente estranha. Vai no médico e ela é diagnosticada com a síndrome de Werner. Essa síndrome não tem cura. Aí ela resolve avançar no relacionamento deles. Ela vai lá conhecer o cafofo dele, que é aquela kitnet. Ali eles ficam juntos, envolve ali com ele. Depois disso, ela some da vida dele. É onde o filme tem a segunda parte, que é aquele ponto de virada que vai cair de cabeça assim pro drama. Você fica sem saber se ela tá sendo egoísta ou se ela não tá sendo egoísta. No sentido de, ela deveria ter falado pro Haruto o que tá acontecendo, fazer com que ele participasse dessa fase dela. Eles não queriam envelhecer juntos, só que o dela é bem acelerado. Ela não quis. Ou se ela foi altruísta e realmente o amava, cortando o relacionamento de uma forma drástica para que ele ficasse livre para viver a sua vida e não tivesse que passar por um trauma tão grande de ter que conviver com uma doença rara e repentina com uma pessoa que ele tinha se relacionado em apenas 3 meses. Quando está nisso, o irmão dela se aproxima mais, tem toda aquela ligação dele querer salvar a irmã, a ponto de ele até se deixar enganar, porque o médico já disse que não tem cura, já tinham pesquisado e sabem que não tem, mas mesmo assim eles foram para uma clínica alternativa. Pegou muito dinheiro deles, eram charlatões. Em parte o coração da gente, toda a tentativa de querer dar uma esperança, de buscar uma esperança que não existe. A síndrome dela é muito rara, traz um envelhecimento ultra acelerado, que em 1 ano ela envelhece de 20 para 60 anos. E não é um envelhecer com saúde, é um envelhecer que vai trazer muitos problemas para ela, muitas dores e doenças também. Então foi muito difícil ver ela assim a cada dia mesmo, se debilitando e envelhecendo mais. Isso, as estações mudam, o Haruto ele começa realmente a se aprofundar, a mergulhar de cabeça ali na questão da fotografia, do seu trabalho, a ter um maior respeito e um destaque do estúdio que ele escolheu trabalhar. E ali ele tem um envolvimento, uma amizade mais colorida com uma de suas colegas de trabalho. Não é algo assim que é profundo. É uma companhia para ele até que ele decide esquecer da Misaki. E aí passa um tempinho, né? Ela ficou um tempo no hospital, ela foi para casa. E agora nós vivemos um período em que existe Natal no Japão, então o irmão da Misaki se veste de Papai Noel e fala assim, põe seu pedido aí. O desejo que ela escreveu no papel é: eu quero que o meu sofrimento acabe. Mas o irmão dela acaba descobrindo um outro papel que estava amassadinho, que estava escrito: eu quero ver o Haruto. Nisso ele vai atrás do Haruto e pede para que ele vá conversar com a irmã. Ele permite que vá conversar com a irmã. Contou tudo o que aconteceu. Haruto fica apreensivo, sem entender o que está acontecendo, mas começa a ir lá e começa a visitá-la. Ele nunca entra no quarto, ela não permite que ele veja ela nunca responde ele também, e eles ficam ali separados por uma porta. Isso, o Haruto começa a ter respeito dentro do ateliê de fotografia, e o dono, sensei dele, que ele está
aprendendo fotografia com ele ali, pergunta que tipo de fotógrafo que ele quer ser, e aí ele fica ali naquela parte reflexiva. Ele consegue fazer a sua primeira exposição com o sensei dele, e ele vai e leva o convite para Misaki. Ele sempre quis que ela fosse a primeira pessoa a ver as fotografias dele quando ele realmente se tornasse um fotógrafo profissional. Nisso, ela estava desistindo da vida, e o irmão dela falou assim: não, você já desistiu de tudo, tem essa exposição, vá nessa exposição, não desista, tenta reagir, tenta viver. E aparece ela bem velhinha, com uma roupinha vermelha e uma touquinha assim que lembra as cores da Sakura. Ela vai sozinha na exposição. Essa parte eu achei problemática. Como que ela foi sozinha, como que ela voltou, e depois como que ela morreu, eu achei tudo problemático nessa parte. Dá pra passar o pano, porque eu acho que eles não queriam realmente ficar explicando essas coisas, porque o filme tinha que seguir. Ela entra lá dentro da galeria e ficou muito parecido com o filme do Rapaz de Asakusa. Se não assistiu, esse é um outro filme japonês muito bom, vá lá, assista, porque é maravilhoso. A câmera vai para primeiro plano, vai para primeira pessoa, se você estivesse enxergando nos olhos da personagem. E ela vê a exposição, vê as fotos ali, ela já bem velhinha, bem debilitada. Para surpresa de todos nós, as fotos que ele colocou ali eram fotos para ela, eram fotos dos lugares em que eles foram. Então ele voltou em todos os lugares, inclusive até na casa dela mesma, onde conversava com ela através da parede. Ela vai olhando e vai relembrando a sua trajetória, toda a sua história com o Haruto. Mas você pensa que termina por aí? Não termina, gente, porque é J-drama. J-drama é pra você sofrer, pra você chorar. É aí, eu não tinha chorado ainda. Mas depois foi chegando pro final, gente. Tem aquela parte da neve, que ela tá ali de vermelhinho, com aquela touquinha linda de Sakura, ela cai. Arquinho que tem Sakura e está cheio de neve e está nevando. O Haruto vai atrás dela pra levar ela pra exposição. Ela vai pra exposição sozinha. E ela vê as fotos e ela volta a pé. Puto. Vem o Haruto e passa. Se você já assistiu aquele anime maravilhoso chamado Kimi no Na wa, que no final eles estão naquela escadaria, eles não se lembram mais um do outro, mas dá um break ali e eles... e uma conversa. Não pense que nesse filme vai ser assim. Não vai ser assim. O Haruto vem correndo, passando pelaquela praça cheia de neve e vê a velhinha ali, que é a Misaki, caída, com a cara no chão na neve. E ele ajuda ela. É óbvio, gente, que ele não vai reconhecer ela. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, mas o Haruto é tão ingênuo assim, que ele não associou que de repente podia ser ela, não associa. Ela, é óbvio que reconhece ele e dá seu último sorriso para ele. Mas ele não, ele ajuda ela a se levantar, tudo, conversa com ela e vai embora. E você fica ali com o coração partido, né? Tadinha, ela ficou sozinha. Pode ser que no ocidente podem até achar estranho dele ter saído correndo e deixado ela sozinha. Mas aqui no Japão é comum. Os idosos, eles são muito independentes, muitos eles nem gostam de ajuda. Eu procuro ajudar meio que na distância, principalmente quando eles passam o sinal vermelho e tudo, vou andando junto, né? Vou dando uma parada. Quando eu vejo alguma necessidade que eles têm, eles odeiam que você ajude. Você pode ajudar até certo limite, nem toque neles. Eles gostam de ser independentes, gostam de continuar o seu caminho. Para nós que moramos aqui, ou para os japoneses, isso é um costume normal. Foi, ajudou e seguiu o caminho dele, ela segue o caminho dela. Eu creio que no ocidente jamais seria assim, ia levantar, ia perguntar, ia levar a mulher em casa, ia chamar alguém. Mas aqui não é assim. Então, para nós, o nosso entendimento é algo normal. Eu não sei se no ocidente vai reagir, né, com essa cena, mas aqui é algo normal. Os idosos são muito independentes. Ele agiu de uma forma assim que pra gente não é surpresa. Como o médico previu, Misaki não sobreviveu até a próxima primavera. Ela morre ali no inverno. E abre a câmera com a neve caindo em cima dela, como se fosse uma pétala da Sakura. Existem cerejeiras que são vermelhas e cor-de-rosas e branquinhas. Então ela estava com todas as flores de cerejeira que tem aqui. Então ficou como se o inverno chegou para recolhê-lo. Já pula para a parte que ela já morreu e já foi cremada. Eles estavam ali prestando a sua homenagem na casa dela, Haruto com o irmão dela, depois aparece a cunhada. Parte bem triste, onde finalmente ele vai conseguir entrar no quarto dela. E o quarto dela todo rosinha, muito vívido, né? Onde ele vê a touquinha dela e ali ele descobre de uma maneira muito amarga
que ele viu ela, teve contato com ela. Ela era aquela velhinha que ele ajudou. E aquilo destrói o coração dele, ele cai em depressão. Mas é aquele ponto que é muito ruim. Se você for sensível, dá uma passadinha porque é rápido. Vai pro poço, pro fundo do poço. Nesse meio tempo, a cunhada dele vai no salão de cabeleireira onde a Misaki trabalhava, levar umas cartas que ela escreveu para cada pessoa da equipe. Muito lindo, né? Do que ela estudou e tudo mais, deixou ali a sua lembrança para eles, o agradecimento, porque ela saiu de uma forma muito abrupta e não explicou para ninguém, para os colegas, o que estava acontecendo. Aí tem aquela cena do choro, tudo, e nisso cai uma carta cor-de-rosa, e a cunhada dela pega e vai e leva pro Haruto. Essa carta salva a vida do Haruto. Ele lê, tem a narrativa dela, com as cenas dela, em vez dela jovem, né, com aquela roupinha de velhinha. E é tudo muito bem montado, muito bonito, muito delicado. Enquanto tem essa narrativa dele chora e o choro dele é muito dolorido, legendado, né, com o áudio original, de partir mais o coração ainda. E ali, para esse final, aí sim eu chorei. Mas foi um choro ardido, gente, um choro que dói, um choro que doía aqui, que doía o rosto, sabe? Que doía o nariz. Não tem como você conter as lágrimas, não tem como você deixar de sofrer por ele. E aí fecha com a exposição que ela foi visitar, aonde está escrito ali, algumas coisas nunca mudam, que é no sentido da fotografia, né? Os lugares aonde eles visitaram. Poderia até ter passado desapercebido se a vida continuasse. Como não continuou, como foi algo assim, que foi uma passagem muito rápida, então aqueles lugares foram muito marcantes. Então algumas coisas nunca mudam, os lugares estão lá e eles viveram coisas boas. E ela termina com a frase que ele começa, né, com o filme e que também tem no trailer: que bom que eu me apaixonei por você. E daí no final vai passar os créditos com uma música linda em japonês, que é todo o tema do filme, é o filme inteiro naquela música. Vai passar os créditos com as fotos dele, mas em preto e branco. Então é aí que tá, vai ter mais uma cena no final dos créditos. Eu, como fiquei reflexiva, quando termina, ele é um filme assim que não termina, você desliga e vai embora. É igual cinema, quando o filme é muito bom, fica passando os créditos e você fica ali dando um download na sua cabeça, você fica dando um tempo, você fica refletindo. Eu fiquei refletindo nos créditos inteiros, enquanto passavam as fotos, claro, né, que eu também gosto de ver as fotos. Bem no finalzinho da música, você pode adiantar até, se você não quiser ver tudo, tem a cena final. Enquanto o Haruto tava, né, naquela reflexão de ele não se perdoar, de não ter reconhecido ela e do porquê que tudo isso aconteceu com ela e com ele e qual o sentido de tudo aquilo ali, mas ele iria continuar em frente porque ela pediu para que ele vivesse o sonho e realizasse o sonho dele, ele iria viver por ela. Essa cena pós-crédito volta àquela cena anterior que eu falei pra vocês no início do filme, no início deste vídeo. Começa fotografando a florada da Sakurazá em Tóquio. Gente, lá no início do filme, alguém passa por ele, de vermelhinho, passa por ele. Se esbarra daí aonde ele tira a primeira foto, assim, meio que por acidente ele tira a primeira foto ali da torre de Tóquio com as flores de cerejeira. E era ela, gente. Aí aparece ela se esbarrando com ele. Claro, eles não se conhecem, né? Ela tá panfleteando ali, que ela conseguiu um emprego no salão de cabeleireiro, então ela tá dando os panfletos pras pessoas lá no salão dela pra cortar o cabelo com ela. Provavelmente ele pegou esse panfleto e é onde ele tava com o aplicativo, que o primeiro corte ia ser de graça. Aparece no começo do filme o celular com um cupom digital. Ela tá panfleteando ali, dá uma olhadinha pra ele e dá o seu primeiro sorriso pra ele. Assim termina muito bonito, então talvez seja por isso que esse J-drama, apesar de ser tão dramático, fala sobre temas muito delicados, que é brevidade da vida, né? Como a vida é breve, como a vida é curta. Exatamente todo o simbolismo da Sakura, da cerejeira, toda a cultura e toda a mensagem, toda a importância que isso tem, que essa fase de início de primavera tem na cultura japonesa, eles colocaram dentro desse filme. A personagem da Misaki sendo todo esse simbolismo, né, todo dentro dela. Quando ela de repente, né, conhece seu amor,
mas envelhece dessa maneira acelerada. Uma coisa que esqueci de dizer para vocês, quando ela recebe o diagnóstico, tem essa síndrome rara, ela olha para o ar-condicionado e tem uma mariposa. Aquele tipo de mariposa só tem no verão, então ali também tem todo o simbolismo, né? Primeiro, tá no ar-condicionado justamente pra gente saber que é verão e tem a mariposa do verão. A gente sabe que não dura uma outra estação. Cada detalhe desse filme tem um simbolismo, foi muito bem trabalhado. Gente, por mais que chore, por mais que é sofrido, por mais que não tenha um final feliz, não é um filme que te deixa pesado, que te deixa triste. Pelo contrário, eu acho que você consegue captar a mensagem e sentir bem depois que você assiste, por mais que seja um drama, um grande drama. Dá uma olhadinha nos trends. E sobre a questão da importância das sakuras, me lembrei nesse filme sobre 11 de março, quando teve o terremoto seguido de tsunami, seguido de acidente nuclear aqui no Japão. Eu estava aqui, eu e meu marido, a minha família, e eu lembro de uma das coisas muito marcantes de assistindo ao vivo toda aquela tragédia, todo aquele apocalipse acontecendo aqui no Japão. Eu lembro de uma cena de um pai que estava com um filho pequenininho, né, nas costas. Eu não sei o que ele estava se segurando, assim, onde estava o pé dele, que o pé dele estava firmando. Parecia que ele estava em cima de um carro, a água já pegando no tornozelo dele, indo pro joelho, ele segurando nos fios elétricos. E o filhinho dele no pescoço dele. Quem filmou estava num prédio. Eles não tinham o que fazer, e aquela água correndo. E o pessoal do prédio dizendo, gambatê, né, segura firme, fica firme aí, isso vai passar. Chegou uma hora ali que começou a nevar em cima deles e a gente vendo, meu Deus, como que isso vai terminar? O que vai acontecer? Todo aquele apocalipse, eles não tinham para onde correr e ainda, depois de tudo aquilo, ainda neva. Neve é frio, venta, mais um peso, mais um terror, né, que aconteceu ali. A vida de tanta gente. Mas passou alguns dias e logo veio a Florada das Cerejeiras. A Florada das Cerejeiras não teve Hanami, não teve as festas que geralmente tinha, mas isso foi um símbolo tão forte aqui no Japão, um símbolo de esperança tão forte para aquelas pessoas e para a gente que está aqui, no sentido que a vida continua. As coisas nunca mudam e uma das coisas é a força da natureza. Veio toda aquela beleza, depois de todo aquele apocalipse terrível, veio toda aquela beleza. Nada segurou a natureza, nada segurou que as flores de cerejeira florescessem no Japão. E aquilo deu muita força para toda a nação. Temas assim nos trazem muita recordação, nos trazem muita esperança também, apesar de ser um filme triste, né? Mas as flores de sakura, as flores de cerejeira e principalmente a florada delas tem muito simbolismo e muita significância pra gente. Se vocês gostam de filme pra chorar, pra ficar emocionado, este é o filme certo pra vocês. Eu gostei muito, indico, ele é muito bem feito em todos os detalhes. Quanto mais você assiste, mais detalhes você pega. Uma obra primorosa. Então fica aqui, né, a minha crítica, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. E aqui eu sempre vou estar trazendo críticas e dicas de filmes e seriados. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quando a primavera chegar, vou sempre lembrar de você. Meu amor, como as pétalas que caem.